Olá, pessoas! Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao Bastidores da Loucura. Eu sou o Samuel. E hoje nós estamos aqui para falar sobre a segunda temporada da série De Volta aos 15, série brasileira, né? A segunda temporada estreou recentemente na Netflix e agora eu vim aqui fazer vídeo. Inclusive, eu acho que eu não tenho certeza, mas eu acho que eu já fiz vídeo dessa série aqui no canal. Se não foi nesse, foi em um outro canal que aconteceu um acidente terrível. Mas eu tenho quase certeza que eu já vi vídeo dessa série, então se eu já tiver feito, vai estar linkado aqui na descrição ou aparecendo aqui nos cards para vocês verem e conferirem o vídeo da primeira temporada. Esse aqui vai ser o vídeo da segunda. Ah, e eu já adianto que se você não viu a segunda temporada, este vídeo terá muitos spoilers, então você primeiro vê a segunda temporada e depois vem aqui no meu canal conferir a minha resenha. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Nesta segunda temporada, nós teremos Anitta, a nossa protagonista, mais uma vez viajando no tempo, a época que ela era adolescente, para tentar consertar o futuro dela. No caso, nessa segunda temporada, o futuro da irmã dela, né? Que no final da primeira acabou mendiga, vivendo em São Paulo completamente sozinha. Aí a Anitta volta no tempo de novo para tentar consertar isso, porque não é justo com a irmã dela. Só que, dessa vez, nessa segunda, teremos um diferencial, porque primeiro ela não volta no momento exato que ela saiu, que seria tipo depois da festa de aniversário da irmã dela. Não, na verdade, ela volta 2 meses depois disso. Isso é porque, nessa segunda temporada, nós temos uma nova adição, um novo viajante no tempo, que é o personagem do Joel. Que, se você lembra do final da primeira temporada, invadiu o floguinho da Anitta e acabou viajando no tempo sem querer. Então, por conta disso, nós voltamos pro pior dia da adolescência dele, que foi, no caso, 2 meses depois da festa da Luísa. Daí, nós seguimos daí com a Anitta e agora com o Joel, tentando consertar o passado, na verdade, alterar o passado para poder consertar o futuro deles. E agora então eu vou começar falando dele, né, o Joel, que em teoria era para dividir o protagonismo com a Anitta, mas isso não acabou acontecendo. Sinceramente, na primeira temporada eu achava que ele era figurante metido a protagonista. Apesar dele não ter tido um grande desenvolvimento assim durante a temporada, às vezes se deixado um pouquinho de canto, eu achei que a convivência dele e da Anitta nessa temporada foi muito boa. Ele serviu muito ao propósito de parceiro da Anitta nessa jornada de viagem no tempo. Que é uma coisa boa, porque passar pelo que a Anitta estava passando completamente sozinha pode ficar pesado em algum momento. Então eu acho que o Joel serviu mesmo como essa figura de apoio, o amigo com quem ela pode dividir essa parte da vida dela. Eu acho que ele cumpriu esse papel muito bem. Eu não vou dizer que ele foi a voz da razão nessa temporada, porque tinha vezes que ele conseguia ser mais responsável que a própria protagonista em relação à viagem no tempo. No primeiro episódio em específico, ele passou 5 segundos no passado e já conseguiu alterar o futuro de forma muito negativa, diga-se de passagem. Inclusive, eu acho impressionante que nessa série as pessoas de 30 anos no corpo dos adolescentes, que em teoria deveriam lidar com essas questões de uma forma mais madura, conseguem ser tão responsáveis quanto os próprios adolescentes. Meu Deus, aqueles dois como me estressavam. Que desperdício de viagem no tempo. Eu não vou ser hipócrita e não dizer que eu não mudaria coisas se eu tivesse essa oportunidade de viajar para quando eu era adolescente. Quer dizer, na verdade, não é que eu tenha vontade de mudar algumas coisas. Eu acho que tudo que a gente fez da vida é válido para nossa construção. Mas teriam certas situações que eu encararia com maior maturidade. E olha que eu tenho 21 anos, tá? O povo de lá tem 30. Não encaram com nenhuma maturidade. E agora, falando da protagonista, gostaria de dizer que a Anitta, mais uma vez, nessa segunda temporada, teve uma ótima jornada de amadurecimento. Ela já teve, né, uma jornada de desenvolvimento pessoal na primeira temporada, de tipo, de descobrir mesmo quem ela queria ser, quais os objetivos reais dela pra vida e pro futuro. Na primeira temporada, essa jornada dela foi incrível. E agora, nessa segunda, nós vamos ter uma jornada mais íntima, digamos assim, ela com ela própria, tipo, de amadurecimento emocional mesmo, inclusive relacionamento familiar. E isso se deve ao fato porque nessa segunda finalmente chegou o momento que eu particularmente não queria que chegasse, que é que ela teve que lidar com a morte do pai dela mais uma vez. Inclusive essa é uma coisa que eu gostei também na série, que tipo, a série tirou um momento, sabe, pra isso, pra ela, pra mãe, pra irmã lidarem com a morte do pai. Eu sei que, tipo, não foi uma coisa apressada pra elas irem logo pro plano pra salvar o futuro. Não, foi uma coisa que, tipo, a série deu um tempinho
pra elas processarem o luto. Tá bom que foi tipo uma montagem no meio do episódio, mas eu gostei que no contexto da série ela teve esse tempo. Ela teve esse tempo respeitado de luto, porque eu já passei pela morte 2 vezes na minha vida, com 2 parentes, e assim, ninguém nunca tá preparado. É sempre muito difícil e muito triste. Não deveria, mas é muito triste porque é uma pessoa querida que a gente nunca mais vai ver na vida. Então é necessário lidar com a morte. E eu gostei que, no contexto da série, a Anitta teve esse tempo pra lidar com isso. Ela amadureceu muito emocionalmente nessa temporada, principalmente em relação a algumas atitudes dela, que ela acaba sendo meio egoísta um pouco na série, que tipo, só a vida dela importa. Mas ela também teve um amadurecimento nesse quesito nessa temporada. Quer dizer, assim, sendo bem franco, isso é coisa da cabeça do Joel. Eu nunca achei a Anitta egoísta, tanto que ela volta no tempo justamente pra salvar a irmã dela de um futuro terrível. Eu só acho que ela é muito presa às linhas do tempo, sabe? Ela não deixa as coisas fluírem de um jeito melhor. Meio presa às timelines perfeitas. Uma coisa que ela também aprende a não ligar tanto nessa segunda temporada. O amadurecimento dela é muito bom. Inclusive, não só a Anitta teve mudanças na vida dela nessa segunda temporada, também os outros personagens tiveram, assim, histórias e desenvolvimentos completamente diferentes do que condiz com o final da primeira. Uma dessas pessoas é a irmã da Anitta, a Luísa. Nessa segunda temporada, ela e a Anitta tiveram uma relação muito mais íntima, ela tava muito mais aberta, muito mais, como é que eu vou dizer? Mais livre, digamos assim. Ela realmente ficou em São Paulo durante esses 2 meses, só que ela não ficou mais brigada com a família. Ficou lá um tempo pra descobrir sobre ela mesma. E eu, sinceramente, gostei muito disso, porque na primeira temporada, pra mim, ela era uma personagem muito chata, sabe? Eu achava ela meio chata mesmo, tipo, ela dizia que, eu não quero ser a princesinha perfeita, é difícil ser a princesinha perfeita da cidadezinha do interior, sendo que literalmente em nenhum momento da série eu vi alguém cobrando isso dela na primeira temporada. Então eu sempre achei que isso era nóia na cabeça dela e eu achava isso insuportável. Só que nessa ela teve um amadurecimento que, meu amor, graças a Deus, tava muito mais interessante, tava muito mais divertido de acompanhar, inclusive na vida amorosa, mas eu vou falar isso mais pra frente. Também teve a Carol, que me surpreendeu nessa segunda temporada, porque eu achava que ela já tinha meio que um destino certo, que era ficar com o Douglas. Essa série mostrou mais uma vez que nem sempre, assim, esse destino certo, sabe, da primeira temporada, poderia ser uma coisa boa, também poderia ser uma coisa ruim. E eu acho que foi essa mensagem que eles quiseram passar com a Carol. Porque, tipo, já no final da primeira temporada, vai entender que essa segunda desenvolveu o relacionamento dela com o Douglas pra eles acabarem como eles acabaram na outra. Só que não, a história dela dá uma virada. E eu amei essa virada. Ela aprende a ser muito mais empoderada, sabe? Principalmente em relação a como ela lida com homens. Porque na primeira temporada ela era muito tímida, ela tava babando o ovo do Eduardo, que, oh meu Deus, pensa. O único personagem que não evoluiu nessa série foi esse. Mas agora é uma coisa muito mais de independência, dela tomar a frente da própria vida, tomar mais a liderança das coisas, sobre o que ela quer, ter mais coragem perante as situações. E eu gostei muito disso. Carol, maravilhosa. As jornadas nessa série foram muito boas. Todos os personagens evoluíram de alguma forma. Inclusive, tem uma coisa muito boa nessa série que eu gostaria de falar aqui, que é o fato de que ela é uma série extremamente representativa no quesito LGBTQIA+. E isso teve muito mais ênfase nessa segunda temporada. Se a gente já tinha na primeira personagem da Camila, que é uma mulher trans maravilhosa, inclusive nessa segunda nós vemos a jornada dela, da descoberta como uma mulher trans, e eu achei que foi feita de uma forma muito bonita, muito respeitosa. Mas além disso, também teve a Luísa, como eu já falei anteriormente, que acabou no final da série tendo um crushzinho numa nova personagem, que eu acabei esquecendo o nome, mas é uma personagem muito legal, mas eu acabei esquecendo o nome, desculpa gente, é muita gente. Além disso, tem um episódio em que eles vão pra São Paulo, em que eles vão literalmente pra uma festa LGBT, e é um episódio muito legal. Também tem o amadurecimento da Camila com a família dela, com o Fabrício. Eles estão muito mais íntimos como irmão e irmã nessa temporada. E com o pai dela também. Foi uma jornada incrível. Além disso, o discurso de igualdade e contra preconceito tá muito mais presente nessa segunda temporada. Principalmente com a adição da personagem da diretora,
que é aquele clássico exemplo de profissional amargada pela vida e que fica passando vídeo de doença sexualmente transmitível pra fazer adolescente ficar com medo de transar, em vez de educar realmente como fazer pra não contrair essas doenças. É esse tipo de personagem. Com a adição dela, o discurso contrário às ideias dela ficou muito mais presente e foi muito bem feito. Eu achei demais. Eu amo. Essa série é um serviço à humanidade em todos os sentidos. Também teve a leveza que eles mostraram essas relações, né? Porque, tipo, foi muito leve. Tem nenhum compromisso de ficar botando as pessoas em rótulos, porque às vezes isso acontece, né? Alguns personagens LGBT botam postos em rótulos das suas sexualidades. E a série não faz isso. Ela só mostra as relações e constrói elas muito bem. Eu amo. Essa série é um grande serviço à humanidade em todos os sentidos. E agora vamos falar sobre o losango amoroso que é a vida da Anitta, porque eu acho que basicamente todo mundo do elenco masculino ficou afim dela. Se não dela, foi da Carol. Então, eu não os culpo, mas, né, complicadinho. Mas, enfim, vamos falar sobre isso. Queria dizer que eu fui time Fabrício na primeira temporada e sou time Fabrício até o fim, porque olha, esses dois serviram química nessa segunda temporada. E, inclusive, dá mais indícios aqui pra vocês chiparem ela com o Fabrício, que em todas as timelines, ele foi o único cara com que ela ficou noiva. Foi o único com quem ela noivou. O Henrique, ela só tava namorando ali nos flirts, e com o Joel, pobrezinho, foi largado no encontro. Mas o Fabrício, ela noivou, meu amor. Cara, esses dois têm que ser endgame. Eu amei. Inclusive, eles terminaram a temporada se beijando e eu surtei, porque eu estava shippando horrores e eu amei isso. Até porque o Fabrício foi outro que cresceu bastante nessa temporada. Não vou dizer que ele era insuportável na primeira, mas aqui ele só melhora. Inclusive, o fato de eu shippar esses dois é o que me deixou mais bravo com o final. Porque, tipo, aquele final foi tão, mas tão em aberto, que eu não gostei. Eu quero saber se eles ficaram juntos, eu quero uma certeza. Em cabeça eles ficaram, porque a série tava dizendo isso. Tá, eles se beijaram no final, mas aí quando a gente vai ver a timeline do futuro, a gente não sabe porque cortou bem nessa parte. Além disso, a Anitta tava pra deletar o floguinho, então se eles não tiverem ficado juntos, não vai dar mais pra mudar. Aliás, eu queria comentar sobre esse final, que tipo, ele não foi anunciado que essa segunda temporada poderia ser a última da série, mas esse final da segunda foi tão final de série, sabe? Ele teve tanto clima. Como eu disse, né, a Anitta, quando voltou da última timeline, a vida dela tava parecida mais ou menos bem. Ela teve uma pequena conversa com a Camila, em que a gente soube que ela e o Fagulha continuam juntos. Aliás, esse foi outro personagem maravilhoso, o Fagulha. Foi muito fofo. Ai, é muita gente legal. Mas enfim, voltando pro final. Só que a gente só teve isso, tipo, a conversa com a Camila, a gente soube do Fagulha, a gente soube que o Henrique continua na banda. Aliás, ele também foi um personagem que teve um grande amadurecimento, uma grande reviravolta na história dele, foi o Henrique, porque, tipo, ele também parecia que tinha um destino certo, só que, mais uma vez, essa série nos prova que essa coisa de destino escrito nas estrelas não existe e que o futuro tem milhares de possibilidades. Eu me perdi de novo. É porque é muita gente e é muito legal, mas vamos voltar pra falar do final. Enfim, e todos esses fatores me fizeram ficar com raiva, porque, tipo, a conversa encerrou aí. Soubemos do Henrique, soubemos da Camila e do Fagulha, mas não soubemos mais de nada. Acabou com a Anitta, teoricamente, apagando o perfil dela do floguinho. Então, tipo, parecia muito final de série. E eu não quero que seja o final da série. Eu quero saber o que acontece. Como eu disse, a segunda temporada não foi divulgada como a final. Mas assim, se a Netflix resolver cancelar, é um medo que se prova cada vez mais possível com esse streaming, pelo menos a série ia ter um final. Completamente aberta, não dando certeza para ninguém, mas ia ter um final. Talvez seja renovada para a terceira temporada. Sabe por quê? Porque essa série é baseada numa trilogia de livros, né, de mesmo nome, De Volta aos 15. Então, tecnicamente, ela deveria ter, no mínimo, 3 temporadas. Ou talvez eles tenham feito que nem a série de Sombriossos, que adaptou os 2 livros da trilogia na segunda temporada. Então, eu não sei, é realmente muito incerto. Seguimos rezando para ter uma renovação e pra gente, pelo menos, ter uma terceira temporada. Por favor, eu imploro. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, se inscrevam no canal, caso ainda não sejam inscritos. E curtam esse vídeo para gerar mais engajamento. Além de me seguir nas minhas outras redes sociais que estarão linkadas aqui na descrição. Me sigam lá no meu Instagram que eu posto alguns vídeos muito bons. Não muita foto, mas eu posto vídeos bons. É isso!
Eu vejo vocês na próxima. Bye!